Paz do Senhor, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast Apaixonados pelo Reino, o nosso primeiro podcast do ano. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é muito amada por todos nós e é a Valda. Olha, gente, o currículo dela é gigante. Primeiro, a pregadora da Palavra de Deus. Ela ensina como ninguém nas nossas escolas dominical, dirigente do círculo de oração e agora estudante de pedagogia, já está finalizando também o estudo em pedagogia. Eu quero dizer, Valda, que é uma honra ter você aqui, poder compartilhar um pouco das suas experiências, você abrir aí o teu coração hoje para compartilhar, para nos ensinar através do que Deus fez na sua vida. Hoje, para nós que estamos aqui, hoje nós estamos com uma equipe linda aqui hoje, né? Nós temos a Amandinha, temos a Letícia, o Caio, o Gui, o Daniel. Quero agradecer eles que estão trabalhando aqui já. E vamos começar essa conversa que eu sei que vai ser boa. A paz do Senhor, pessoal, para mim é uma honra. Obrigado pelo convite. A gente sempre é grato ao Senhor pelas oportunidades que eu agradeço tanto a Deus pelos líderes que estão se dispondo a estar aqui e compartilhar as experiências, sabe? Cada líder que a gente vai, faz o convite, eu agradeço de coração. Porque às vezes a gente pensa que as nossas experiências são para nós, mas tem experiências que Deus nos dá para que a gente possa ensinar pessoas. E esse projeto, a gente já ouve pessoas falando e por aí o quanto está sendo edificante ouvir essas experiências. Eu agradeço todos que já passaram aqui e também a Valda que hoje se dispôs a estar aqui. E vamos começar, né, Valda? Vamos começar lá do início da sua história. Eu quero saber um pouquinho como que foi lá no berço. A gente fala que é evangélico, a gente fala que nasceu no berço evangélico. E acredito que todos que são evangélicos vão entender que já nasceu onde a casa conhecia Jesus, cria e acreditava, já pertencia a Jesus. E você nasceu no berço evangélico? Nasci no berço evangélico. Na realidade, a minha mãe traçou a minha vida ministerial. Eu nasci meia-noite e 8 horas da noite eu estava dentro da igreja. Que eu sou a última filha, sou a caçulinha de 7 filhos. E ela foi lá agradecer a Deus, porque seria o último filho. Né? E ela foi agradecer a minha vida a Deus, né? E traçou ali o meu ministério. Né? Tudo que eu aprendi, eu sou grata à minha mãe, porque foi aos pés delas que eu aprendi a palavra do Senhor. E fui acolhida numa casa onde se ouvia o evangelho a todo momento, né? Crescemos. Foi menos de 24 horas? Menos de 24 horas. Você eu tinha já 8 estava horas. Tinha 8 horas de nascido. Gente. Eu era bem miudinha, pequenininha, pesaram que eu era uma boneca no colo do meu irmão. Eu imagino. Os irmãos tudo perguntando para ela de joelho, agradecendo a Deus. E eles falavam, ela vai crescer e vai ser uma bênção na casa do Senhor. Eu era muito humilde. Diz a minha mãe que eu cabia numa caixa de sapatos. Eu imagino, não, 8 horas. Era muito pequena. Depois do nascimento já estava na igreja. Já estava na igreja. Que privilégio, nossa, nunca ouvi nada parecido, que lindo. E essa influência da sua família na sua fé, então desde que você nasceu ali, os seus irmãos já eram também? Sim, quando a minha mãe tinha o Durval, meu irmão mais velho, quando ela aceitou Jesus. Daí, da minha irmã mais velha pra cá, todas nós nascemos no berço evangélico. E essa influência foi que foi te levando naturalmente? Foi. A minha mãe teve uma vida muito difícil, né? Ela foi filha adotiva, então ela não sabia o que era o amor de uma mãe. Então, tudo que ela aprendeu foi com o Espírito Santo, foi com a presença de Deus, foi perguntando a Deus como fazia. E eu fui discipulada, literalmente, pela minha mãe. Né? Na minha casa, fui para a igreja, bem pequenininha já, nós já frequentávamos a escola dominical. E ela ensinou a gente, desde cedo,
a amar a palavra do Senhor. Porque era nós que líamos a Bíblia para ela, a minha mãe não sabia ler. Então, da minha irmã mais velha para cá, a gente lia a Bíblia para ela, então é ali que a gente lia, ela ia explicando pra gente a palavra do Senhor. E ela sempre falava, né, que ler a palavra do Senhor, aprender e amar a palavra do Senhor se começa dentro de casa. Sim. E falava, você vai para a igreja, minha filha, você vai levar. Você vai lá, vai tentar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Você tem que ir cheia para lá. Então, a gente só consegue encher quando a gente alimenta. E a palavra de Deus é o alimento espiritual. Que lindo. Assim que ela foi nos educando na palavra Sim. do Senhor. E é bonito que é desde criança, né? Desde E criança. hoje a gente conversa muito a respeito disso, eu e o Daniel, da importância da gente, desde de pequenininho mesmo, a gente ir. Eu vejo assim na vida do Arthur o quanto é importante essa nossa influência na vida dele, para que mesmo com 2 anos, hoje ainda, só abrindo um parênteses, contando uma experiência que eu tive hoje, que eu levantei hoje, a gente tem alguns compromissos, e daí a gente tinha o podcast, eu já acordei acelerado e fui fazendo as coisas e tudo mais. E geralmente agora eu tô de férias e eu tenho o privilégio de ver o Arthur acordar. Geralmente a gente acorda e vem pra sala orar. E hoje eu não vim. Eu já fui arrumando a cama e tal, fui fazendo as coisas. E aí quando eu me dei conta, eu olhei pra ele pegou a almofada, colocou no chão, pegou a almofada dele, colocou no chão, ajoelhou e apontou pra almofada. Como diz assim, mãe, você não orou hoje, vamos orar. Então assim, como é importante essa história que você disse da tua mãe, de te levar desde bebezinho, e que isso conta muito, né? A gente nasceu num momento bem diferente. Eu costumo muito falar pra Amanda, né? Tem coisas, filha, que eu não posso cobrar de você da maneira que eu fui cobrada ou que eu fui ensinada. Era tudo mais rigoroso, tudo mais rígido, as situações, né? No meio cristão, eu digo. Então, a igreja era longe da nossa casa. Tinha mais esse quesito na nossa vida. Era muito longe e nem todo dia minha mãe podia ir com todos os filhos para a igreja. Então, ela foi um pastor em casa. E às vezes ela ia com metade dos filhos e os outros ela falava, vocês vão fazer um culto, daí vocês vão fazer assim, vocês vão ler a Bíblia, vocês vão orar, vão cantar. A Neia prega hoje. Lê um versículo, minha filha, e explica esse versículo da melhor maneira que você conseguir. E vocês oram, deem as mãos, peça para Deus batizar vocês com o Espírito Santo, porque ela falava, ela me ensinou que eu aprendi sobre o Espírito Santo, revestimento de poder dos lábios da minha mãe, porque ela falou assim, o Espírito Santo é revestimento de poder. Você veste uma roupa, você está vestida. Se você vestir um abrigo, né, que eles falavam, né, por cima, para proteger você do frio, você está revestida. E o Espírito Santo tem que ser essa blusa, tem que ser esse abrigo, tem que te acolher, então ele tem que estar dentro de você. E a melhor maneira de você se aquecer é você ser selada com a promessa. Então ela ensinava a pedir. Quando eu comecei a orar pelo batismo com o Espírito Santo, eu tinha 4 anos. Meu Deus, que lindo! Daí, abrindo também um parênteses bem rapidinho aqui. Sim. Uma vez ela deixou a gente em casa e frio demais, tudo foi com 2 ou 3, eu era muito pequena, eu tinha 5 para 6 anos. E ela falou, hoje vocês vão orar por receber o batismo com o Espírito Santo. Né? E deixava quem ia pregar, quem ia cantar, deixava tudo certinho, culto, e ia para a igreja, porque ela não perdia culto de oração, culto de ensino e nem escola dominical. E como eu era muito longe, meu irmão costumava me levar. Hoje eu brinco com ele e falo, eu quero ir no teu ombro para a igreja. Ele, hoje não dá. E ele me levava no ombro para a igreja. E ela foi para a igreja. E ela deixou, né, a gente, que era para orar, para receber o batismo com o Espírito Santo. Quando ela chegou, estava um Pentecoste na minha casa, porque nós todos tínhamos sido batizados com o Espírito Santo. E eu tinha 5 para 6 anos, quando eu fui selada com a promessa. Glória a Deus. E daí vem toda aquela coisa da mãe, né? Agora você não pode perder o que você ganhou. Então ela ia, o passo conforme necessitava na nossa vida.
Que sabedoria, né? A sabedoria do Espírito Santo que ela não tinha, né? Não era dela, né? Então ela dava um passo de cada vez. Sim. Questão de usos e costumes, questão do que é pecado, do que não é pecado, questão de vestimenta, ela tudo trazia para dentro da palavra de Deus. Ela falava, filha, o pecado não é dessa maneira. Tudo que fere a santidade de Deus, tudo que você vai entristecer ao Senhor. Se você cabe desse jeito ali, você cabe na igreja, você cabe fora dela, você cabe na escola, você tem que caber em todos os lugares que você for como uma verdadeira cristã. Isso que ela passava pra gente. Então tinha todo aquele temor, né? Temor no se arrumar, muita conversa, muita. E aonde vinha... Que linda essa forma de ensinar. Onde vinha a desobediência, ela vinha com a vara de provérbios. Ah, é? E ela falava da maldade do coração, né? Por que tinha que tirar. Sim, nossa. Essas coisas. Ela ensinou tudo dentro da Bíblia, ela não saía da Bíblia. E aí, quando você foi entrando na adolescência, ali na juventude, quais foram os desafios que você enfrentou? Porque você sempre foi muito bem instruída, né? Fui. A renúncia, né? Eu olho para a mocidade de hoje, eu olho para o passado. A renúncia tem sido, eu acho que diante de todos, a causa mais complicada de um moço, de uma moça cristã. Porque renunciar ao mundo, hoje em dia está mais fácil, mas na minha época, era tudo, né? Era tudo. Amigos, não tinha essas afinidades que tem hoje. Os pais de antigamente tinham muito mais medo. Sim. De perder um filho para Era muito sair. mais rígido. Era muito rígido. Só que eu, em particular, eu falo pra minha família fala que eu fui adotada. Eu, em particular, eu fui diferente. Eu fui uma filha diferente, porque eu amava as coisas de Deus e não importava pra mim. Parece que não existia. Dentro de mim eu vivia numa redoma espiritual. Sim. Porque eu renunciava a tudo, menos a presença de Deus. Era a única coisa que eu não podia perder. Porque foi o que eu ensinava. Ela falava assim, você vai levar sua vida adiante, você não vai casar errado, você não vai instruir seus filhos errado. E nós todos aprendemos assim. As minhas irmãs, elas todas têm muito temor de Deus nesse quesito espiritual por causa desse ensinamento. Então, a minha parte de adolescência, pra mim, foi muito de boa. Foi muito tranquilo. Você nunca pensou em desistir da fé? Jamais, buscar nunca. Aquela curiosidade que alguns dizem ter, nunca passou pela sua cabeça? Não, nunca desejei estar numa balada, nunca desejei. Inclusive na época escolar vinha rapazes pedir namoro, eu falei assim, não é você, por que você não quer namorar comigo? Eu falei, não é você, sou eu. Sim. Eu vou pra igreja, eu falei, não, você não pode ir na igreja pra querer namorar comigo, não vai dar certo. Eu era adolescente, eu tinha 12, 13, 14 anos e parece que eles provocavam essa situação porque eles queriam ouvir. E ali eu pregava a palavra de Deus numa boa, né? Testar num ponto assim, mas eu nunca tive assim curiosidade do mundo. Digamos que eu sempre tive um pouco de nojo do mundo. Sim. Pelo fato de ver a questão assim, muito banalizada do mundo, né? Os jovens se perderem muito cedo pelo fato de não ter essa... Eu digo os jovens fora da igreja, né? As pessoas que não tinham Deus na vida, entrar por um caminho que se perder muito fácil. Hoje eu estava vendo uma notícia e aí, na verdade eu estava assistindo um vídeo de uma notícia, aí a menina dizia assim, porque é muito difícil ser cristão, como se fosse assim, é uma renúncia tão complicada, tão difícil, tão desgastante, tão... Sabe? E ela colocou aquilo como se fosse um fardo. E daí, isso eu vi os comentários embaixo, assim, e falando, né? E daí eu comecei a pensar e refletir sobre isso. E agora a gente encaixou esse teu testemunho. Porque, na verdade, sim, nós temos a carne e o espírito. Mas eu acho que quando a gente está tão preenchido do espírito, a carne perde
É porque, de lavada, como diz, né? se você, eu falo, qual leão que você dá mais comida, Exato. né? A carne ou o espírito. Se você alimentar mais a carne, com certeza você vai pender bastante para as coisas carnais. Se você alimentar mais o espírito, você vai pender bastante para as coisas espirituais. Eu não sei se foi o medo de uma mãe com 7 filhos, sozinha, né? A igreja ajudando, que ela não queria perder nenhum, ela levou ali na rédea curta. Sim. E como eu era mais nova, eu estava em todas, né? Eu acompanhei ela no ciclo de oração, eu vi milagres acontecer dentro da minha casa, fora da minha casa. Eu ajudava ela a orar pelos enfermos, eu expulsava demônio. Ali tudo, orava e participava da vida dela. E eu sempre fui uma fã número 1 dela, eu achava, eu via Deus nela. Sim. Eu via Deus nela, eu falava, se eu conseguir, na minha trajetória de vida, 10% da sua intimidade com Deus, eu vou estar feliz, eu falava pra ela. Sim. Que lindo. E quantas vezes ela não colocou a mão na minha cabeça e falou, eu desejo que você seja cheia do Espírito Santo, minha filha. Sim. Então foi aquela amizade, e por eu ser a filha mais nova, sempre de baixo ali, né? Acho que isso é bom tanto pra nós como pais, né? Ouvir uma experiência de qual a importância da autoridade, né? Do declarar pro seu filho. Sim. E realmente levar essa autoridade, né? Não, você vai, você sabe. Não tem idade pra dizer não, né? Pra escolher o caminho. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ó, filho, o caminho é aquele. Não, vem cá, filha, eu vou mandar no caminho. No caminho, Ele, na realidade, o pai tem que trilhar o caminho junto, né? Sim. É o exemplo, né? Que também foi. É o exemplo. Eu vi uma foto de uma criança, um pai na frente pisando na sombra, né? Assim, pisando e um pé erguido. E a criança pequena atrás, do tamanho do seu filho. Daí o pai falava assim, filho, cuidado onde você está pisando. Daí a criança grita, cuidado você, papai, eu só estou pisando em cima das suas pegadas. Nossa, então, muito forte. Muito forte. Muito forte. Bem... E aí você foi crescendo, cheia do Espírito Santo, que já não falo havia que eu era mais muito espaço crente. para nada, né? Quando a gente é cheio do Espírito muito Santo, já crente. não há mais espaço para a nossa carne. E aí foi crescendo. E eu acredito que chegou um momento que você talvez se perguntou qual seria o seu chamado, como foi esse processo de você descobrir, de você entender. Deus me chamou para isso. Porque acho que o grande dilema dos jovens de hoje se encontrar, né? Se encontrar. Para que Deus me chamou? Porque muitas vezes acabam indo para um algo que talvez não é aquilo que Deus chamou e insiste naquilo que Deus... Então assim, como foi esse processo de você entender? Deus me chamou para isso. Então, eu tinha um hobby quando eu era adolescente, nos meus 16, 17, 18 anos ali. Nós tínhamos uma vizinha, uma irmã da Congregação Cristã do Brasil, e ela tinha muitos livros bíblicos. Como era tudo mais difícil financeiramente, tudo, a gente não comprava livros, era mais caro, né? Tinha internet, não tinha Google, não tinha nada para pesquisar. E ela tinha aqueles livros enormes, todas as histórias da Bíblia. E eu falava para minha mãe, ai, empresta para mim, por favor, empresta para mim. Ela ia lá, conversava com a irmã, tá lá até hoje, a irmã mora bem do lado da casa que a gente sempre morou. E ela emprestava os livros para mim. Aí eu limpava a casa bem rapidinho e eu passava as tardes lendo as histórias da Bíblia. Então eu li, eu terminava um livro, ela, meu Deus, você já terminou, Valdir? Eles me chamavam de Valdir, já terminou, minha filha. Eu, empresta mais, a irmã Antônia, ela empresta. Aí assim foi, eu li toda a coleção dela. Então de Abraão até as histórias, né, vem contando ali, chega o Novo Testamento, eu lia. Né, as histórias da Bíblia. E eu fui crescendo dentro da igreja. Com 16 anos entrei na orquestra, né, o irmão Valmir, nosso eterno maestro, que nos ensinou a música. Inclusive meu marido que me tomava o bona. Era outro amigo, ele passava o bona. Entramos no conjunto, participei dos adolescentes, participei das crianças, adolescentes, do conjunto, tudo ali na SIC. Sim. E entrei na orquestra, entrei no coral Levitas. Com quantos anos você chegou ali na SIC? Eu cheguei com 4 anos cheguei na SIC. Daí entrei na orquestra, entrei no conjunto, participei de secretaria de escola dominical. Né? Entender o meu chamado que foi um pouquinho mais complicado, porque não parece
ninguém fala, mas eu sou um pouco tímida. Você é tímida. Sou um pouco tímida, pelo menos eu era. Uhum. E quando falava, o pastor Manuel sempre falava, Valdinha, você sabe as histórias da Bíblia, decore salteado, vai contar as historinhas para as crianças. Eu falava para ele, não sou professora. Uhum. Não, eu canto no coral, né? Eu amo cantar no Levitas desde a minha mocidade, toco na orquestra. Não passar da orquestra para frente do coral e voltar, eu achava dentro de mim que era o meu ministério. Levita na casa do Senhor, adorar a Deus. O microfone para mim, meu Deus, era um pavor. Uhum. Você achou que você já tinha se encontrado? Já que eu ia ser coralista, musicista, e que ali nós íamos se encontrar no reino de Deus e fazer a obra do Senhor, porque né, o coral também prega, a orquestra também prega. Então eu estava, digamos que espiritualmente falando, eu estava satisfeita. Sim. Mas eu me lembro muito bem, na época eu deixei de recordar essa situação, que quando eu tinha 16 anos, uma irmã falou pra mim assim, estenda suas mãos. Aí eu estendi minhas mãos, ela falou assim pra mim, você gosta de escrever? Eu falei, eu gosto de poesia, né? Eu sou romântica, eu gosto de poesia. Ela falou, então, Deus coloca uma caneta na sua mão, você nunca na sua vida vai ter dificuldade em escrever nada. Nossa. Só que é para o ministério. Que lindo. Então eu fiquei feliz, né? Eu falei, vou escrever historinhas para as crianças, vou escrever tudo, mas não. Dali partiu os teatros da igreja, os jograis que a gente participava. E foi... Então eu achei que eu estava completa. Participando junto com a liderança, né? Ajudando a liderança. Eu sempre gostei dos bastidores, eu acho maravilhoso trabalhar nos bastidores. Sabe quando você fala assim, aconteceu o teatro, aconteceu o jogral, aconteceu a cantata, e quem fez? Nós. O grupo inteiro. Sim, eu acho maravilhoso. Sabe, na última festa dos jovens, a Valda que escreveu o nosso jogral. Foi maravilhoso, né? Foi ela que eu tenho dom, realmente o dom da escrita. Porque eu passei a ideia crua, que eu tenho zero capacidade, mas aí eu entreguei na mão dela a ideia e ela... E é fantástico, né? Todas as frases com a entonação correta, ia lá, ensaiava a gente da forma correta, então foi bem legal. É que é legal, né, você ver, o jogral pra mim são todos os jovens pregando ao mesmo tempo. Sim. Que são arautos, estão proclamando a palavra do Senhor, é muito lindo, foi né? Lindo demais. Então eu achei que eu estava bem, né? Diante de Deus falando, meu ministério estava bem. Até que eu me casei. Casou com quantos anos? Casei com 25, com meu melhor amigo. Estudava bona. Naquela época a gente só era amigo mesmo. Ele fala que não, mas era sim. Melhores amigos. Não tinha nem um olhar. Não, ele... Se eu errasse ele era bem crítico, pensa, Se eu errasse uma nota, podia estar lá no final, ele fazia voltar lá na pauta e eu ficava muito brava. E mesmo assim te conquistou. Aí ele falava, não adianta ficar bravinha, tem que passar o bono de novo, a lição de novo. Daí eu ia antes pra pegar o irmão Valmir, eu vou passar as crianças, o irmão marido já tá chegando e ele vai passar o bono com vocês, eu tinha que ficar esperando. Então, a gente se casou, eram os melhores amigos, é um pai, um marido maravilhoso, me acompanha desde então, obreiro na casa do Senhor. E veio o sonho da maternidade, né? Paternidade. Sim. Que eu já casei com essa ansiedade de ser mãe, né? Sim. Então, daí aconteceu as percas na vida da gente. E foi aonde eu, como diz assim, aquela situação que você quer enfiar a cabeça debaixo da terra, né, querendo esquecer, né, e com isso já foi passando os anos de casado. Eu tive 3 abortos, né, um de gêmeos, 6 meses e meio de gestação. Meu Deus! Era 2 meninos, então a gente chorou muito. E naquela ânsia de conquistar, eu tinha um sonho da faculdade, né? Sim. Queria fazer psicologia. Foi quando eu comecei a ser diferente nas minhas orações, né? A perguntar para o Senhor por quê, né? Por que tudo isso tu não quer que eu seja mãe?
E fica naquela, eu tô grávida, daqui a pouco perco. Falei, meu Deus, onde vai parar, né? Toda essa situação. Nossa. E foi nesse quesito na nossa vida que eu comecei a perguntar para Deus. Até então eu não perguntava para Deus assim, o que tu queres de mim? Porque quando você está envolvida com a obra do Senhor, vale lembrar, nós que trabalhamos na casa do Senhor, a gente acha que não precisa perguntar para Deus, né? É assim que tu queres que eu faça, é assim que tu queres que eu seja, eu estou no caminho correto, esse é meu ministério, eu estou desenvolvendo ele. Ou desenvolva em mim, Senhor, Sim. a tua maneira como tu vai agradar. Que um dia eu fui muito audaciosa, né? Diante de todas as percas, eu fui muito audaciosa. A gente costumava fazer consagrações até as 4 horas da igreja. Eu participava, o discípulo de oração era a irmã Simone, a Helena que estava na frente. A minha irmã era dirigindo a mocidade. E a gente fazia essas consagrações até as 4 horas da manhã. Daí a gente ia, cada um se espalhava por um canto da igreja, grande, né, lá em cima. Eu fui lá no canto, ninguém me via, praticamente deitei lá atrás e falei para Deus. Eu falei, tá bom, então, eu cresci na tua casa, eu estou fazendo a tua obra, ou eu acho que eu estou fazendo a tua obra. Eu fui muito sincera. Falei, por que esses sonhos todos frustrados? Eu lembro que eu levantei a cabeça para cima, eu falei para Deus, olha para mim, não consigo fazer a faculdade que eu quero, e nem mãe eu consigo ser. Eu sou uma mulher frustrada. Falei para o Senhor. Eu sou uma mulher frustrada, ainda mais estou frustrando meu marido. Né? Eu só sei que ali eu chorei e depois dessa oração falei para ele assim, por que tu não pega meus sonhos para ti e me dá os teus? Porque pelo que eu leio na tua palavra, pelo que eu aprendi, porque eu cresci aprendendo a tua palavra, os teus sonhos não são frustrados. Então se eu viver os teus sonhos, eu tenho certeza que eu não vou sentir mais esse fracasso na minha vida, essa frustração que eu tenho. Meu Deus. Aí, fomos tomar café, fomos todo mundo embora. E passou. Eu tinha perdido uma gestação de 3 meses, eu tinha perdido os gêmeos de 6 meses e meio, eu tinha perdido uma gestação de 2 meses. E eu estava, como diz, de boa ali, quieta no meu canto e fazendo essa oração comigo e Deus. Aí veio o congresso do Levitas. Aí começou, 3 vezes Deus falou comigo. O pregador pregando, ele virou assim pro lado do coral e falou assim, irmã, os sonhos que tu trocou com Deus, tá de pé? Nossa. Eu gelei, porque eu sabia que era eu, né? Porque quando Deus fala diretamente com você, você não tem por onde escapar. Eu sei, a igreja estava em pé, um bocadinho, senta ali, outra ali, eu fui sentando de mansinho, olhei para trás, que eu não tinha falado isso pro meu marido. Falei, como é que eu troco os sonhos com Deus? Eu não compartilho com meu marido, porque ele vai ter que viver comigo, né? Sim. Eu não vou sozinha para canto nenhum, Ele não né? sabia de nada. Não, eu estava frustrada comigo mesmo. Aí tá. Eu só sei que Deus falou comigo várias vezes. Eu estava na rua onde uma pessoa me parou e falou assim, olha, eu não sei se você vai entender ou se você não vai, mas você é covarde. Nossa. Porque eu já tinha tido a oportunidade de pregar, de ministrar, de ser professora da escola dominical e eu achava que era muito pra mim, que eu não queria. Sabe aquela situação que é meu esboço, eu tenho que pregar aquilo ali, você não entra no que Deus quer? Que a palavra não é tua. O mesmo Deus que te dá uma pregação em um mês, Ele te dá em horas, em minutos, em segundos. Sim. Eu não tinha esse entendimento, eu achava que tinha que ser capacitado, que tinha que estudar teologia e tem que estudar, é bom estudar, né? O que eu fiz? Eu achei que estava bom. E quando Deus te chama, Ele vai deixando bem claro para você. Ele aperta aqui, ele aperta ali, mas Ele vem trazendo, Ele te deixa bem claro. Eu só sei que eu na época da Aline, né, Aline Campese, nós fizemos uma redação para passar no vestibular de psicologia. Nós entramos, eu paguei a primeira mensalidade, eu estava feliz. Sério? E grávida. De novo, da Amanda Gabriele. Meu Deus! Aí eu estava no auge.
eu queria que meu marido trocasse de turno, porque eu queria fazer, na época era ETAD, que tinha na nossa igreja. Eu falei, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ser uma psicóloga, vou dar palestras, agora eu vou ter um filho. E quando eu falava vou ter um filho, aquilo ainda doía de mim. Daí eu me abatia, eu falava, que vai ser dessa vez? Eu estava com quase 3 meses de gestação e a gente não contou pra ninguém. Marido, vamos fazer ecografia primeiro. Quando a gente souber o que é o neném, se tá bem, se não tá bem. E que foram tudo fatalidades na nossa vida, essa que é a realidade. Na verdade, era um trauma, né? Traumas, eu tinha muito trauma. Tanto que eu fazia ecografia, eu ficava tremendo, tinha que me dar água com açúcar. Mas o que vai ser dessa vez? Então, quando falava na vida profissional, eu tinha aquela segurança que eu ia fazer faculdade com tudo. E ficava naquela situação, né? Sim. Vou fazer, tava tudo concordado ali. Aí a gente foi pro ciclo de oração, eu tava grávida. Primeiro a gente fez um retiro e tinha um morro pra subir, né? Falava, Valda, é tão prestativo, eu sentei e fiquei. Ela, busca a Neia, tinha operado. Ô Valda, busca a Neia Simone, busca carne pra gente lá em cima, refrigerante. Eu tô tão cansada, né? O que tá acontecendo? A Valda, ela não é assim, ela é prestativa. Ela já subiria essa morro 10 vezes e descia. Sim. Aí a Silvana falou, a Valda tá grávida. A Neia, capaz que ela não ia me contar. E eu fugia de todo mundo. Você não queria que ninguém soubesse? Não, porque eu queria saber se estava tudo certo primeiro. Só sei que a gente foi pro ciclo de oração e veio a irmã da sede pregar. Ali cantando, né, com as irmãs, tudo, no maior fervor. Ali dentro de mim, a irmã, nós ponhamos uma mesinha para ela sentar, para pregar, né. Aí ela veio, abriu a Bíblia e a irmã ficou empacada. Ela não lia a Bíblia, ela cumprimentou a igreja, né? Só da igreja não para o Senhor, e cumprimentou a igreja e ficou empacada. Daí ela falou, irmãos, a igreja era cheia. Irmãos que não trabalhavam, homens, mulheres, não eram só as irmãs, sabe? Sim. Irmão, é o seguinte, não sou profeta, não tenho dom de profecia, não faço isso nunca na minha vida, mas o Espírito Santo falou pra mim que se eu não entregar uma profecia agora pra aquela irmã ali, eu não vou pregar. E veio na minha frente. Meu Deus. E veio bem na minha frente, olhou bem pra mim e falou assim, filha, tudo vai ser diferente. Que lindo. Tudo vai ser diferente. O fruto do teu ventre, olha, vai ser diferente. Ai, que lindo, Valda. Mas eu digo uma coisa pra você, nunca esqueça da troca que você fez com Deus. Nossa. É muito importante você lembrar que você renunciou para viver a essência do que Deus quer contigo. A Né queria me bater. Sabe? Todo mundo descobriu. Todo mundo descobriu, a igreja inteira descobriu. E foi, né? Fizemos uma ecografia, descobrimos que era uma menina. E foi aquela coisa maravilhosa. Entrei para fazer faculdade, foi maravilhoso. Daí o que aconteceu? Do nada, assim, na minha vida, eu fui convidada para ir embora para São Paulo. Nossa. Aí eu fiz 3 perguntas para Deus. Falei assim, a faculdade vai me ligar e dizer que o turno da manhã acabou, de noite eu não vou estudar. Sendo que tinham me ligado dizendo que estavam tudo certo. Então eu fui meio audaciosa, né? Falei, já tá certo pra gente começar a estudar. Então ela vai me ligar e dizer que fechou o turno da manhã e que todos foram mandados para a noite e que não vai ter de manhã. Ou eu escolho outro curso ou eu estudo à noite. O meu marido vai ser mandado embora, olha só. Né? Meu Deus! Meu marido vai ser mandado embora. E eu lembro que eu perguntei mais uma coisa para Deus bem particular. Eu falei, eu quero que tu fale diretamente comigo. Sim. Da maneira que tu vai falar, não me interessa, eu quero que tu fale diretamente comigo. Sim. E meu marido também orando, né? No outro dia, eu tava na minha sogra, meu celular toca. Então, aqui é a tutora do curso de psicologia e você pode ser transferida para a noite, porque realmente, olha, faltou alguns alunos para fechar o turno da manhã e nós não vamos ter psicologia na parte da manhã. Meu Deus, que experiência com Deus. Eu falei, mas não tinha, não estava faltando 3 alunos? Uhum. Ela, então, houve alguns desistentes, alguns migraram para a noite e realmente
a gente não vai ter esse curso pela manhã, já que é o primeiro ano do curso aqui. Eu respirei fundo, falei, não, moça, eu vou ir trancar minha matrícula. Sério? Então vamos conversar pessoalmente. Falei, tá bom. Aí meu marido me ligou na semana e falou assim, olha, meu chefe falou que eu posso ser mandado embora. E foi aquela coisa, eu vou conversar com ele, porque se a gente for mesmo para São Paulo, eu preciso ser demitido. Não vou pedir minha conta. Sim. Aí o chefe dele pediu para ele trabalhar mais um mês, que eles demitiriam ele na segunda. Eu falei, meu Deus, e agora do que eu tenho dúvida, né? E o coração apertado. A Amanda tinha 3 anos já nessa época. Ah, sim. A Amanda já tinha 3 anos nessa época. Né? Eu adiantei um pouco o testemunho. Aí eu só sei que, para resumir aqui, que é bem longa a minha história, a gente foi para a igreja, o pregador para mim virou e falou assim, tudo que você está vivendo é teu sonho, você não se deu conta? Você queria um filho, você queria fazer faculdade, você queria isso, você está vivendo o teu sonho, mas Deus te disse que esse não é o teu sonho dele. E você trocou, lembra que você trocou? Meu Deus! Como é sério, Deus. É sério. Eu falei, troquei, Senhor. Então abre os caminhos, a porta que tu me der, eu vou entrar. Meu cunhado encostou o carro, levei minha mudança para São Paulo. E lá que eu comecei. Lá, tipo assim, tem alguém para pregar? Tem eu. Tem alguém para cantar? Tem eu. Não cantava sozinha. Tem alguém para cantar? Tem eu. Eu tocava clarinete, meu marido tocava trompete. Sim. Demos aula de música. Escola dominical que não tinha na igreja, dava café pro povo, comprava o povo com comida para eles ir para a igreja. E foi, sabe? Sim. Naquela situação bem necessária das igrejas no interior, foi ele que Deus foi me mostrando o que ele queria de mim. Onde eu peguei paixão por ensinar, paixão por pregar. Que ainda a gente não prega, né? A gente faz, costuma dizer que a gente não é pregadora, né? Nossa, instruir, se você não prega, na palavra de Deus. Se você não prega, menina. Então foi assim que eu entendi Que lindo. meu ministério de ministrar a palavra do Senhor. Eu peguei paixão por pegar um tema, preparar uma mensagem. Terminei aqui o ensinar, né, com o pastor Osias. Sim. Fiz um Aí básico, você fiz ficou um quantos médio. anos lá? Fiquei 5 anos em fartura, fartava tudo. Eu costumo dizer que a fartura, fartava, não era? Faltava. Fartava. 5 anos em fartura, 1 ano em Cerqueira César, daí eu voltei pra Curitiba de novo. Eu falo que eu voltei pro Brasil, porque interior é tudo diferente, né? Sim, e Tudo aí diferente. Deus te direcionou a voltar. Direcionou, E daí aí você já entendia que... eu entendi que uma vez eu ainda... Quando eu cheguei na SIC, eu fiquei com medo. Fiquei com medo da igreja, o meu berço ali, né? Sim. Fiquei com medo, cara, a igreja grande, e a igreja... Eu tenho que também dizer que a igreja que a gente pregava, que a gente ministrava, era pequena. Tinha sede que era maior, mas era tudo diferente, né? Os irmãozinhos diferentes, tudo. E aqui, tudo teologia, pedagogia, muitas faculdades ali na SIC, né? Pessoas muito bem instruídas. Eu quis me amedrontar. Aí Deus veio de novo me lembrando, né? Eu tenho medo de falar não. Eu lembro uma vez que eu preguei no culto da mocidade, eu falei, irmãos, eu tô tremendo, eu tô morrendo de medo aqui, mas eu prefiro ter esse sentimento do que entristecer o Espírito Santo quando eu sou convidada para ministrar. E daí depois que você voltou, foi naturalmente Deus foi te colocando para ministrar no EBD ou para ministrar nos cultos ali? Foi encaixando aonde precisava. Deus te levou. Foi me encaixando aqui, encaixando ali. Desde as crianças até os adultos, para mim é igual ensinar. Sim. Né? Eu não É vejo dificuldade, servir, né, não. É o que eu vejo muito em você, é o servir, independente de qual departamento, de qual você está sempre à disposição. Aquela situação de ir para casa e se sentir que foi útil. Na leitura da Bíblia, cantando um hino que faltou alguém, sabe? É igual eu costumo falar assim, ó, a orquestra, eu não faço falta na orquestra, eu não faço falta no coral, eu não faço falta como professora da EBD, até para ministrar a palavra de Deus eu não faço falta. A igreja faz falta para mim. Sim.
as coisas de Deus me completam e é o reino ali que faz. É eu que, a igreja entra dentro de mim. Não é eu que estou dentro da igreja, ela está dentro de mim. Então ela faz falta para mim. Eu aspiro isso, entendeu? Sim. Tá ali junto, os amigos, né? A família. É apaixonado pelo reino. Sou apaixonada pelos meus amigos, pela família, minha família. Sim, sim. Da igreja, né? É difícil eu trocar, entendeu? Eu me encaixo. Ai, vai ter festa, gente, cuidado que hoje tem que sair do coral. Não, hoje tem ceia. E aí a minha família fica, não dá pra faltar um culto. Eu falei, esse não, mas não vai faltar nunca, eles falam pra mim. Falei, esse não, porque vai aprender o hino que vai cantar aqui, não. Então eu fico assim, sabe? É a tua prioridade. Me encaixando. É a minha prioridade. A obra de Deus. Família, Deus, família, a igreja é a minha prioridade. Sim, com certeza. E aí quando você foi chamada para assumir o círculo de oração, então, como foi isso? Eu não fui convidada, eu fui convocada. Foi um grande... Deu um temor em mim. Deu um temor porque pensa aquela menina, veio tudo na minha mente, aquela menina do lado da mãe, vivenciando ali. Sim. Minha mãe ficou acho que 11, 12 anos na frente de oração. Nossa. Eu falei assim, eu tenho que pelo menos copiar um pouquinho dela, né? Sim. Porque imagina como vai ser. Hoje é tudo diferente. Era um desafio, né? Você nunca tinha... Não, círculo de oração não. A gente dirigiu as crianças, né? Mas o círculo de oração não. Eu confesso que eu achei muito pra mim, assim, de frente quando eu entrei nessa linha com a pastora, dirigir a minha Simone e a minha Silvana, então a gente não está te fazendo um convite, a gente está convocando a você, que de hoje em diante você é a nossa parceira. Eu gelei, falei, minha irmã falou, não tá perguntando. Aí fui pra casa, não foi me perguntar, né? Mas eu acatei. Sim. Porque é assim que Deus trabalha na minha vida. Você escolheu viver os sonhos dele? Eu lembrei disso. Eu falei, eu nunca vou ser convidada. Porque convidada, Luana, quer participar? Você tem a opção de falar sim e de falar não. Aí Deus fala, você vai fazer isso, filha. Sim. É diferente. Você nunca teve dúvida de quando alguém te pedia pra fazer algo, igual pra assumir o círculo de oração, você nunca teve dúvidas? Não. De que era Deus que estava te dando? Não, nunca tive dúvidas. Porque, né... A gente teve na campanha agora, que o pastor Valdecir falou, né, a respeito disso, que Deus mostra pra ele, e que muitas vezes ele vai falar e as pessoas às vezes têm dúvida, quer orar, mas ele é o homem de Deus, Deus mostra. Deus já mostrou, né? Então, às vezes, quando Deus chama para algo, né, que a gente tem a convicção de que é Deus que está chamando, que são pessoas de Deus que estão nos chamando, né, ali. Também foi a Simone, né? Foi a Simone, a Silvana, a Rosa. Eu sempre tive dúvida assim, falei, Senhor, então se tu queres que eu pregue a tua palavra, eu sou covarde mesmo, já me chamou de covarde 3 vezes. Eu tenho medo do que eu vou falar, é a tua noiva, tu tens ciúmes da tua noiva. Então tu pegue a palavra e faça descer na minha boca e fale com a tua noiva. A noiva é tua, a igreja é tua. Eu estou te emprestando a boca, tu fale com a tua noiva. Não precisa passar por mim. Sim. Eu sempre orei assim. Não passe por mim a palavra, porque tu já me chamou de covarde. Sim. Então eu já tive muitas experiências quando eu sou chamada para ministrar em cima da hora, assim, que às vezes a gente como líder sabe que aconteceu um imprevisto aqui, um imprevisto ali. Quem ministra a palavra de Deus tem que ficar de prontidão, né? Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Então você fica naquele sentimento de ser pronta para o reino do Senhor. Então eu falo para o Senhor, e agora? Né? E agora? A pregação é amanhã, e agora? Sim. Já aconteceu de eu sentar na cama e o Espírito Santo falar dentro de mim um versículo. Ai, que lindo. E eu sou muito grata a Deus por essa facilidade que Ele me dá, né? Porque é difícil. Porque tem horas que você fica em cima da palavra. Eu sei quando eu estou indo no caminho errado, quando não é o que Deus quer que eu pregue, porque eu folheio a Bíblia para cá, eu folheio a Bíblia para lá. É jovens, tá bom. Ai, meu Deus, como foi mesmo o último culto? Qual mesmo? E abre lá, qual que é o tema do culto? Nossa palavra, meu Deus vai pegar pesado com esse tema. Aí eu viro pra cá e fico, Jesus, aí eu fecho a Bíblia, eu oro, daqui a pouco você abre, Deus te direciona.
entendeu? Entender o propósito da mensagem que Deus quer. Ouvir a voz de Deus. Essa é a minha preocupação. É nítido ver como Deus te usa e como é realmente Ele. É como assim, ó, parece que eu passei numa... Sabe aqueles moedores de carne? Meu Deus, eu fico Jesus. pra morrer. Ai, irmão, é natural. Eu falei, é natural até eu subir lá, porque o tempo que eu passo até chegar lá é muito sério comigo. Eu não sei porque é pesado em mim, entendeu? Porque eu fico assim, meu Deus, o que vai ser falado? Eu tenho que ser boca de Deus. Se eu não ser boca de Deus, eu não posso subir lá. Sim. Você não sabe como a pessoa veio de casa. Você me entende? Deus dá responsabilidade Peso, eu sinto. espiritual das pessoas que estão ali. Eu sinto o peso da responsabilidade, porque nós somos humanos, Sim. né? Sim. E às vezes Deus dá aquela mensagem dura. Eu desço e falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. E Deus te usa. Deus te usa. Tem culto que a gente sai doendo. Mas a Dói gente em mim, aprende. mas Mas a dói. gente aprende. Eu falo, não, hoje doeu, mas aprendi. Mas eu Aprendi com fico a em palavra. casa, eu vou começar, que eu não vou tirar os olhos do meu esboço. Quantas vezes eu projetei isso? Eu vou seguir linha por linha. Aham. E vai dar tudo certo. Teve vezes, Ilona, que eu não enxergava a letra. Não enxergava as letras. Porque, tipo, o Espírito Santo fala, não. É dependência total. Não enxergava o que estava escrito e eu queria ler, porque eu queria seguir aquilo ali que eu preparei. Sim. Daí, quando o Espírito Santo muda, não adianta. Você ir na contramão, você rema contra a maré. Daí não tem como, você deixa Deus falar isso. É Sai tudo bem dependência daí. total nele. Sai tudo bem daí. Ou você obedece ou você morre no fogo. Aham. Ai, que lindo, Valda, que lindo. E nessa tua chamada, nesse momento que você está hoje, qual que você acha que é o maior desafio que você está enfrentando? O teu ministério, digamos assim, que você vê. O que é mais desafiador para você? A realidade da palavra de Deus. A grande realidade, a essência da Bíblia. A santidade. Levar jovens, pessoas, irmãos e irmãs a não misturar, né? Banalizar o pecado. Sim. Quando Deus te dá uma mensagem que vem de frente ao pecado, essa realidade de ministrar, né, pregar a essência daquilo que Deus quer, é santificar a casa dele. Não aquela pregação que é fácil pregar. Prosperidade, Vitórias, casa que vai dar certo. Não tem afinidade, a moça vai para casa, né? Dar esses ensinos, cuidado com o temperamento, eu gosto demais de temperamentos. Sim. Entendeu? Mostrar, pegar, ó, você está indo no caminho errado. A pessoa entender que você é o amigo, que você traz a amizade de Deus dentro da Bíblia, que ele precisa mudar o rumo, mudar o curso. Sim. O porquê do sofrimento. Você consegue enxergar teu sofrimento nisso? Você está indo de conformidade com a palavra de Deus? Por que está passando por isso? Aí Deus vem frustrando, entendeu? Com a mensagem muitas vezes. Sim. Aí você passa por pregadora. Eu falo, eu nunca tô brava, eu tenho uma voz forte. Quando eu falo, dá uma impressão que eu tô brava. Eu nunca tô brava, eu sou super. Mas é a presença de Deus. Em mim primeiro, né? Exatamente. Em mim, tem hora que eu não me dou conta de mim. Sim, sim. Né? E eu acho que a maior dificuldade de um pregador hoje que abre a Bíblia na sua essência, na sua realidade, é trazer a verdade bíblica. Nossa, eu sei. Sem misturas. Sim. Falar, não, filha, não, ó. E paga-se o preço, né, Valda? Sim, dons. Por entregar, por... Desenvolver um dom de Deus tem um preço árduo na tua vida. Entendeu? Você pagar o preço daquilo. Você consegue pagar o preço do teu ministério, da pregação, você vive o que você prega. Você entendeu? Tudo isso, às vezes, pesa no ombro. Sim. Então, o que eu acho, assim, de mais
digamos, frustrante um pregador que se preocupa com a palavra de Deus e não... Porque a Bíblia fala que Deus abre a ferida, Ele taca o azeite, Ele cura. Cura. Então, se o pregador, o ministrador da palavra de Deus não se preocupar em curar, como ele vai abençoar? Sim. Né? Porque o que cura, o que nos cura, na verdade. Sim. Tem que tratar primeiro, para depois... Quando Deus usa em profecia, o que a profecia faz com a gente? Primeiro ela vem nos confrontando. Se a profecia não te confrontar, é melhor ficar de antena ligada. Sim. Ela te confronta. Porque nós somos humanos, somos pecadores. Você acha Sim. que Deus vai olhar pra nós e dizer que a gente nunca erra? Não. Vai nessa tua força, meu filho. Ele te puxa. Sim. Aí vem o confronto, vem o quê? Deus realiza na tua vida aquilo que Ele quer. Ele fala com você aquilo que ninguém sabe de você. Sim. Ele te consola, Ele te conforta. Sim. Ele te levanta. Então, Tão lindo ouvir a voz de Deus. Tão lindo. entendeu? Porque hoje que nós estamos vendo muita... É fácil você pegar e falar o que a pessoa quer escutar. Sim. Eu falo, olha pra mim, eu sou sua amiga. Tá errado. Tá errado. Essa é a melhor amiga. Eu falo. Fala a verdade. Quando vem me pedir conselho, né? Quando Fala a vem verdade. conversar comigo, eu falo, quer conversar sobre o assunto? Ó, primeiro de tudo, tá errado. Sim. Vamos conversar? Vamos continuar o papo? Sim. E eu mostro a palavra. Eu fui E criada a gente assim. tem que valorizar isso hoje, né? Tem. Até nas amizades mesmo, né? Aquele que te aponta a verdade te ama, né? Exatamente. Que te guia. Não aquela que, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu costumo Tá dizer certo assim, sempre. se eu concordar com o que você está fazendo errado, né? Estamos conversando juntos aqui. Se eu concordar com o que você está fazendo de errado, eu não estou sendo tua amiga, eu quero me livrar do assunto. Sim. Eu quero que você, tá bom, assim Só é pra te mesmo. agradar. Isso, daí você já para com o assunto. Eu falo, agora dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho você ajudar a pessoa e mostrar, abrir os olhos. Criar um filho dá muito trabalho. Sim. Educar é maçante, Com certeza. soa, Mas vale a pena. E Vale essa a é a verdadeira amizade, né? vale a pena, sim. Eu gosto que me tratem assim, quando eu tô errada. Sim, eu também. Prefiro Que me que faz me assim. falem a verdade. E eu queria saber, antes, eu não sei como tá o nosso horário. Tá bom. Tá? É que eu tenho mais uma pergunta que a gente conversando aqui e eu não fiz, mas eu queria fazer antes de abrir para as perguntas. Amiga, e aí, como que foi o processo de você iniciar a pedagogia? Verdade. Né? Porque a gente falou Todo que mundo você trancou a enxergava. psicologia. Tranquei. E daí trancou, né? E aí você voltou pra cá e agora você já tá se formando. Então, menina, eu achei assim que eu era psicóloga da vida e teria que ser psicóloga e nada mais me completaria no mundo estudantil. Eu tive oportunidade, inclusive, de fazer pedagogia em São Paulo. E o Amarildo sempre enxergou isso em mim. Ele falava pra mim, vai desobedecer até quando? Meu Deus, você é pedagoga. Você é didática, você... Até o teu jeito de explicar, de fazer, sim, você conduz, você é pedagoga. Eu brigava com ele, eu falei, vou ser psicóloga, vou dar palestras. Eu falava assim pra ele. Aí ele é fleumático, sabe? Ele é calmo. Ele falava assim, os anos vai passar. Se você não estudar, eles vão passar. E se você estudar, eles vão passar. Por que você não entra? Entra fazer pedagogia. Se você não gostar, você tranca e vai pra tua psicologia. Ou você faz a pedagogia, depois você faz uma especialização em psicologia. Volta, você vai amar. Eu te conheço. Ele ficava assim, sabe? Sim. Aí um dia eu falei assim... Eu fiz o Enem 4 vezes. Não sei porquê, mas eu fiz. Porque eu queria uma nota alta, porque eu queria me matricular na psicologia. E eu não passei com a nota do Enem em pedagogia no ProUni. Nossa! Aí ele, viu só? Que bênção, agora se matricula. Eu falei, vou indo até onde dá certo. Comecei, eu achei que eu nunca ia conseguir estudar em casa, eu queria ir pra sala de aula. Sou assim, sabe? Eu amo pessoas, sou extrovertida. E comecei a estudar e não me dei conta que nasceu em mim aquela paixão, sabe? Olha, você pelo estudo, me encontrei.
eu me encontrei nos estudos, eu amei, eu falei, meu Deus do céu, como que eu quero entender aqui se eu posso entender o ser humano inteiro? Sim. Porque a pedagogia é assim, toda mãe devia fazer pedagogia. Eu falo pra minha filha, meu Deus, eu tinha que estudar pedagogia quando estava na minha barriga. Sim. Porque é muito lindo a ver, né, a psicologia do desenvolvimento, a psicologia tem tudo dentro da pedagogia. Sim. A psicologia do desenvolvimento. Mudou o rumo que você achava que queria ser psicólogo e agora você... Mudou. Eu vou terminar a pedagogia, a minha vontade é fazer neuropsicologia na pós-graduação, porque daí você abrange um pouquinho mais na área psicológica, né? Sim. E hoje eu sou tutora de um autista. Olha só. Daí eu consegui, pela IMAP, na prefeitura, eu sou tutora de um autista. E, gente, ele ensina demais. Não é nós que ensinamos, é eles que ensinam. As crianças ensinam, é Prof. Valda pra cá. É muito bom ouvir isso. Sim. Sabe aquela sala com 25 alunos que o meu autista fica junto e eu tô cuidando deles e as crianças, tudo de 5, 6 anos, eu tô na educação infantil agora. Uhum. Eu fiz estágio do maternal até o 5º ano, mas hoje eu tô no pré-2, né? Uhum. E quando eu chego, as crianças tudo gritam, chegou a prof do Miguel, porque eu sou professora do Miguel. Sim. E é muito lindo isso neles, meu Deus do céu, como eles ensinam no teu dia a dia. Ai, é lindo. E a alfabetização é um encanto, Sim. porque você pega na mãozinha ali, né? E eles vão escrever a palavra. Quando é outra palavra, eles levantam o olho e falam assim, é outra palavra. É encantador. A alfabetização é encantadora. Eu acredito. Sabe? Você está moldando ali uma geração, conhecimento, porque você está ali com eles há tanto tempo, né? O marido até brinca, quem te vê. Aí, tá vendo? E que você está realizada. Ai, que lindo ver isso. Dá pra ver o brilho nos seus olhos, você falando isso. Eu tô realizada porque eu aprendi que eu consigo trabalhar com todos. Sim. Independente de um bebê, de fralda até... Entendeu? Depende da especialização que você for, você consegue trabalhar com o ser humano. Sim. Porque a pedagogia, eu estou na parte das metodologias agora, porque eu estou no último período. Só que quando vai nos desenvolvimentos, é maravilhoso, eu amei. Amei mesmo, sabe? Ai, parabéns, Aí que Deus te abençoe muito. Não é tarde para estudar. Nossa, eu achei lindo mesmo. Maravilhoso estudar. E como Deus realizou o teu sonho melhor do que você imaginava, né? É melhor. Como é bom a gente entregar os nossos sonhos para Ele e Ele faz. Ele faz acontecer, né? Exatamente. E vamos ver as perguntas. Alguém mandou pergunta, gente? Já? Bastante? Então vamos lá, Paulo. Vamos responder essas perguntas. O pessoal tá curioso. Primeira pergunta que nós temos é da Silvana Doneda. Que ela perguntou se você se lembra como foi a sua primeira vez quando você pregou na igreja. Como é para você contar a experiência. Lembrando que o nosso podcast hoje atravessou o continente, tá lá no Canadá. Meu Deus! Toronto. A senhora era lá no Canadá. Eles mandaram um abraço. Lá no Canadá. Mas a gente tá Linda, te amo! Cunhada tem uma história linda. Aqui ou lá em São Paulo? Vou contar quando eu preguei aqui a primeira vez. Era a Dani que estava na frente da mocidade e eu era a tia das crianças. Tava lá no coralzinho da Né, trabalhava comigo e ela veio me convidar para pregar, porque eu dava, toda quarta-feira a gente dava ensino para as crianças sobre o céu, sobre o inferno, que era pecado, e tava incluindo eles dentro da Bíblia, da salvação, né, fazer eles amar a palavra do Senhor. Então é muito legal, né? Então eu já tinha me encontrado ali com as crianças, né? Aí ela veio me convidar para pregar no culto da mocidade. Aí eu bem assim, querendo escapar de novo, né? Porque eu olhei assim, querendo escapar de novo. Falei pra ela assim, não, eu prego pras crianças. Isso quando você falou, gente, sim, eu entendi assim que eu era da sala de aula. Eu vi que essa mente, embora preguei lá em São Paulo, na igreja, era pequena, como eu te falei. Eu entendi que eu era de sala de aula, eu compreendi que eu tinha que ser de sala de aula, entendeu? Somar ali na sala de aula. Sim. Eu falei, não, Néia, não,
tá bem aqui? Ela, não, amiga, você ministra aqui. Você pode ministrar lá em cima sem problema nenhum. E que eu sei que você já pregou em São Paulo, que teu marido já me contou. Ah, bem pronto. Menina, eu estremeci. Quando eu tava naquela de não fui embora, eu falei, calma, depois a gente conversa. Eu fui embora muito nervosa. Eu falei, não, pregar lá em cima não. Eu entendi meu ministério, é ensinar. Vou ser professora da EBD, vou ensinar na sala de aula. Achei meu caminho, não é ministrar o microfone lá em cima, não. Foi quando meu coração parece que saiu pela boca. E veio tudo na minha mente. Vai viver teus sonhos ou vai continuar vivendo os de Deus? E veio martelando. Eu falei, ai, nem que eu morra, Jesus, lá na frente. Mas tá bom. Mandei o recado, falei, tá, amiga, eu vou pregar. Eu me acalmei na hora, sabe? Aí comecei. Me deu paz, na hora. Daí o marido ficava, vai pregar, né? Falei, vou pregar, mas vou pregar e vou estudar. Aí eu ficava, o que eu vou pregar, o que eu vou pregar? Eu falei, eu tô com muito medo, então eu vou pregar sobre o medo. Falei, qual profeta mais medroso que nós temos na Bíblia? Daí veio Elias na minha mente. Aí, detalhe que a Dani me disse pra mim, com o Eduardo, amiga, fica tranquila. Culto de jovens, só os nossos da casa. Muitos às vezes nem vêm, só quem vai cantar. Da metade da igreja pra cá, ó, todo mundo senta aqui na frente. Pouquinha gente, fica tranquila. E eu morrendo de medo, né? Vim orando, me preparei e subi. A Dani, vem sentar aqui comigo, só tô eu de mulher aqui, amiga, senta comigo. Mulher, me deixa aqui no meio da igreja, pelo amor de Deus. Ela, não, vem sentar aqui comigo. Tá, fui lá. E a igreja foi enchendo. Eu falei, vocês falaram que não vinha ninguém. E o Eduardo veio me cumprimentar, minha mão gelada. Ele falou, fica calma, maninha, já passei por isso. E minha mão gelada, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia da minha vida, Senhor do céu. É hoje mesmo que eu não posso pregar. Foi quando eu falei para Jesus, passa direto, Senhor, vem da boca aqui pro povo, porque eu não consigo nem pensar. Tão nervosa que eu tava. Aí começou a apresentar os visitantes. O líder da sede resolveu vir no nosso culto aquele dia. Eu só sei que quando cantou o corinho, que eu peguei o microfone, tudo se transformou dentro de mim. A experiência mais linda que eu vivi com Deus. O Espírito Santo é como se ele falasse pra mim, agora Deus, chega de medo, vai confiar até onde em você, mulher? Mas eu quero falar pra vocês que eu fico gelada do mesmo jeito, tá? Sempre. Sim. Mas foi quando eu abri a Bíblia, quando eu li, quando eu comecei a ministrar, foi quando eu vivi a presença do Espírito Santo e a dependência dele na minha vida. Foi a minha primeira experiência na igreja bem cheia. Que lindo! E eu morrendo de medo. Obrigada pela pergunta, foi lindo. O que você acha mais difícil de estudar na Bíblia? Quem que perguntou? Amandinha? Amandinha. O que eu acho? Estudar na Bíblia, olha, é que é Levítico. Quando começa aquelas medição, né? Eu sou mais Eclesiastes, Provérbios, eu amo os Evangelhos, sabe? Sim. Mas a Bíblia toda, ela requer um estudo, né? Você estudar, você se dedicar. Eu gosto muito de respeitar os temas, cultos temáticos, quando me é fornecido um tema. Tanto que eu pergunto, é culto do quê? De jovem malvado, qual é o tema? Sim. Para você não fugir muito daquilo que os líderes estão querendo focar no culto, né? Sim. Então eu tento ficar dentro do tema. Então o Levítico é mais... Eu sou um pouco ruim em exatas. Medição, né? Não, mas tudo bem. Deu toda. Mas olha, é um livro maravilhoso, né? A Bíblia toda. É tanto que quando você está lendo a Bíblia é onde você mais para, né? Porque você... Sim. É muito maçante ler. É. Mas não tem muita dificuldade. Próxima pergunta. A Karen Schulli falou: seu sonho era fazer psicologia, mas hoje você faz pedagogia, que também é muito seu perfil. Porém, qual o caminho que você ainda planeja realizar em sua formação? Você já falou, então, mas pode... Sim, é que
Eu sou assim, eu sou muito de temperamentos, eu amo personalidades, sabe? Né? O fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico, eu gosto muito dessa área. E a psicologia, ela invade um pouquinho a personalidade do ser humano. Sim. Eu, particularmente, gostei demais de trabalhar com especialidades, né? Crianças com especialidades, né? Por eu estar cuidando de um autista, eu estou aprendendo muito com ele. E na escola tem outras crianças, né? Com Down, com várias dificuldades. E esse campo, eu me apaixonei por ele. Que lindo. Porque Nossa, você vê a criança lindo. que até então não iria se desenvolvendo desenvolve. através do teu trabalho. Então você vê a coisa acontecer, então você se apaixona, né? Porque o Miguelzinho, ele não era de muito brincar. Hoje ele brinca com a sala. É legal que ele Você sente vai vendo você... passo a passo, Vai, né? uma que ele faz a fisioterapia, ele passa por psicólogo, ele passa por fono e eu atendo ele na sala. Sim. Né, na área pedagógica ali, junto com a professora dele, né? Eu auxilio ela no cuidado com ele. Então eu fico atendendo ele. Então você vê essa desenvoltura dele. O legal é que eles acham que ele é teu dono, sabe? Quando eu saio para lanchar e eu volto, a sala tá cheia, tem outros professores assim, ele olha para todo mundo, ele larga o que ele tá fazendo, vem e senta no meu colo. Ai, que lindo. Porque ele entende que eu sou dele. Sim. É muito uma conexão. É muito interessante isso neles. Lindo. Daiane Nina perguntou: qual personagem da Bíblia que você se identifica? Eu. Bom, eu amo a coragem de Esther. Amo demais. Eu gosto da renúncia de Ruth. Sim. Né? Eu gosto da Maria, né? Ensinando Jesus. Então tem muitos personagens da Bíblia. Sim. Né? Mas quando eu vejo a coragem de Débora, nossa, né? Em meio à guerra, à batalha dela, então você vai pegando um pouco de cada um, né? Eu acho assim, que a mulher, ela é muito forte. Sim. Principalmente se ela tenta copiar um pouco os personagens da Bíblia, né? Sim. Ela se torna forte, ela se torna guerreira. Quantas mulheres na Bíblia que nos ensinam? Quantas mulheres nos ensinam. Mas eu admiro muito a inteligência de Esther. Esther, eu também. A Letícia quer saber qual foi o momento mais marcante da maternidade. Gente, foi muito lindo. Eu tenho ele gravado na mente até hoje. Por quê? Porque devido aos abortos, sim, né? Eu ali com os braços vazios, digamos assim, né? Nossa. Eu fiquei uma pessoa, além de frustrada, carente. Eu imagino. E quando a Amandinha estava para nascer, eu lembro até hoje, ela nasceu com 44 centímetros, 2,380 de peso. Muito pequena também. Aí eu... Quanto tempo? Nasceu de 37 semanas e meia, praticamente os 9 meses, né? O que aconteceu? Eu falei pra minha doutora, eu falei assim, eu quero que ela chore bem alto. Eu quero que ela chore bem alto. Ela falou, fica tranquila, se ela não chorar eu dou uns tapas nela. Eu falei, não, eu preciso que ela chore bem alto, eu quero ficar gravado na minha mente pra sempre o choro de uma criança nascendo. E foi legal que ela nasceu 9 horas da noite. Tava praticamente vazio a maternidade ali, pelo menos não tinha nascido criança aquele horário. Nasceu antes e nasceu depois. Ela gritou tão alto que quando a doutora Cristina levou ela para fazer os primeiros socorros, e eu fiz cesárea dela, fez cesárea, e a doutora Laura ali lidando comigo, conversando, e ela gritava, que ela tremia aqui, sabe? A doutora falou, eu passei mal, eu quase desmaiei. A doutora falou, ei, tem que viver, a boca aberta é toda sua. Né? Ela descapricou o negócio na minha vida. Eu falei, meu amor, eu tô passando mal. Acho que foi emoção, tudo junto ali, a cesárea pra ser fechada ali. Foi muito lindo. E ela gritou tão alto que ela gritou corredor adentro. Nossa. O marido disse que era numa outra saguão do hospital que levaram ela para atendimento pediátrico e ela não parava de gritar. E eu escutava. E ficou gravado. Eu escutava ela gritando. E ela voltou de lá gritando.
Não tem nada mais emocionante. Quando ela do que esse escutou a momento, voz né? do Amarildo, uma coisa linda que vocês que vão casar, quando chegar na hora da maternidade, leia a Bíblia para os seus filhos. O Amarildo chegava do trabalho, tomava banho, tomava café e pegava a Bíblia e falava, papai, eu cansava, sabe? Porque eu ficava aquele barrigão enorme e ele lendo para ela os Salmos. Olha, filha, o que Davi passou. Olha, ele ficava conversando com ela e lendo a Bíblia para ela. Então, quando ela estava chorando, que ele falou, ai, que coisa mais linda do pai, ela ficou procurando a voz dele. Sim. Aí a doutora Laura falou, encoste nela, marido, ela está procurando sua voz. Olha que lindo. E foi quando que ela já reconheceu a voz do pai. Sim. Quando ele encostou e falou com ela assim, ela parou de chorar. Ai, que Mas ela foi e voltou gritando, coisa mais linda. Nossa, a mamãe pediu ela gritar bastante. Foi. Diga lá, próxima pergunta. O Caio Matheus quer saber como você quer ser lembrada. Essa era a nossa próxima pergunta do legado. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que aceitou fazer a vontade de Deus. Não importa quantas renúncias teve que fazer. Eu quero ser lembrada como uma amiga que sempre falou a verdade, que buscou de Deus um conselho e não dela mesma, Sim. né? E aquela pessoa que tenta ser útil, não importa em qualquer situação, dentro ou fora da casa de Deus, no meio da família, quer ser útil para as pessoas e levar adiante essa amizade. Sim. Mais alguma pergunta? Tenho mais uma pergunta agora nos 5 minutos finais. Um hino que marcou a sua vida. Um hino. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. É lindo, Chorei muito com lindo esse esse hino. hino. Cantei muito e chorei muito nesse hino. Sim, Deus fala através dos louvores, né? É. Acabaram as perguntas? Não? Silvana perguntou com que idade você começou a tocar na igreja. 16. 16 anos. 16 anos. Acabaram? Uhum. Ótimo. A gente tem que finalizar porque já está esgotando o nosso tempo ali no Instagram. Eu quero agradecer, Valda, Foi muito de bom. coração, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Nós aprendemos muito. Senti a presença de Deus aqui nessa conversa. Me arrepiei com a tua história, com a tua experiência com Deus. Chegou mais uma pergunta? Será que dá tempo? Giane Duarte da Silva quer saber qual foi o maior milagre que você já viveu. Eu fui curada de bronquite aos 7 anos de idade. Olha, que lindo. Eu fui curada. E Olha. também eu caí de 7 degraus. Nossa. E não me aconteceu nada. É a mão de Deus. A mão de Deus. Desde cedo. É isso, pessoal. Obrigada pela equipe que está trabalhando. Deus abençoe vocês por Beijo. tudo. E nos vemos no próximo podcast. Tchau!